Boa noite, eu sou a apóstola Maria Luísa, sou da Igreja Batista da Restauração em Rio Verde de Mato Grosso. Eu quero deixar uma palavra com você, porque nós temos vivido dias de muitas guerras espirituais no nosso país, e eu sei que isso não é uma coisa particular, né, da nossa igreja, mas é de todos os lugares. E eu quero começar lendo o texto de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa palavra vem reforçar isso que eu tenho falado, ou estou falando, sobre as guerras espirituais que todos nós vivemos e nós estamos debaixo de guerra, né? Você precisa entender que você está o tempo todo não lutando contra pessoas, mas lutando contra as hostes espirituais da maldade. E sobre isso eu quero falar um pouco, não só sobre a guerra, mas te instruindo o que é que a Bíblia diz a respeito de alguns espíritos que guerreiam contra ti, contra a sua casa. E eu quero começar lendo Deuteronômio 18, que diz assim: não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faça despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Deuteronômio 18, 10 a 13. Aqui a palavra de Deus vem dizendo que tem algumas coisas que Deus abomina e nós não podemos fazer. Eu quero dizer que a minha infância foi permeada por essas coisas que eu acabei de ler, né? Minha mãe buscava adivinhos, buscava feiticeiros, despachos, ela ia atrás dessas coisas, ela nos conduzia aos terreiros, nos ensinou nesse caminho, eu tive até um irmão batizado num terreiro de macumba, e eu quero dizer que a palavra de Deus é completamente contra isso. E eu quero dizer isso com muito amor para te instruir. Talvez você esteja envolvido nisso e nem saiba qual é o desejo do coração de Deus. Não quero aqui ser intolerante, eu respeito quem pensa diferente, né? E as pessoas têm a liberdade disso. Deus inclusive dá a liberdade para a pessoa escolher o que ela quer, a quem ela quer servir, né? Mas isso não nos tira o dever de ensinar aquilo que a Bíblia diz. E uma das coisas que Deus não tolera é que nós busquemos esses feitos. A minha família foi conduzida nisso por algum tempo, e isso foi muito ruim para nós. Isso maculou muito a nossa casa, culminou em coisas muito ruins, por causa da desobediência, de buscar feiticeiros, de ir atrás de coisas que Deus não se agrada. Inclusive eles, numa época, buscaram, eles tinham um compadre, meu pai e minha mãe, um compadre que faleceu jovem, e eles iam buscar essa pessoa nos centros para conversar com este homem. Desagrada completamente a Deus, é uma prática que Deus abomina. Não quero aqui ser ofensiva a ninguém, não tenho esse objetivo, quero só te instruir a respeito do que a Bíblia diz, né? Nós temos essa liberdade, a Constituição nos garante isso, especialmente como pastores, né? Mas as pessoas todas têm a liberdade de proclamar e de fazer o culto que quiserem, né? Ninguém está proibido nem vedado disso, mas eu preciso instruir a você a respeito daquilo que a Bíblia diz. E a palavra de Deus diz em Levítico 19 o seguinte: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. E ainda, outra coisa também que o Senhor abomina, diz a Bíblia,
aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então, existem muitos homens na Bíblia que ensinaram neste caminho de não ser abominável ao Senhor, de não provocar ao Senhor a ira, com práticas que o Senhor odeia, que o Senhor abomina. E Josias foi um desses, que aboliu do meio do povo a idolatria, os ídolos e as coisas que desagradavam o coração de Deus. Já em Gálatas, no Novo Testamento, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a Bíblia é muito clara, dizendo que não vai chegar ao céu. Então, se você é praticante de alguma dessas coisas, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, voltar-se para Deus, pedir perdão a Deus. Senhor, eu tenho errado contra ti, eu tenho te afrontado, e Deus vai te ouvir. Deus não é um carrasco com chicote na mão, não. E a palavra de Deus está justamente para nos moldar, para nos instruir. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todos os dias eu preciso estar mudando a minha vida. Todos os dias o Senhor me toca em alguma coisa que eu estou errada e que eu preciso arrumar. Então, ninguém é infalível, todos nós somos pecadores, não existe o santo dos santos, é só o Senhor. E todos nós outros mortais somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor. Tanto você como eu. Então, nós precisamos nos voltar para entender aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer em obediência, né? Olha o que a Bíblia diz. Mas, Apocalipse 21:8, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, você e eu temos a oportunidade de escolha. Você pode escolher o que você quer do seu futuro. A bênção ou a maldição? O céu ou o inferno? Ninguém é obrigado a ir para o inferno, não. Mas se você escolher algumas coisas em desobediência à palavra de Deus, você irá para lá. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus não quer que você vá ao inferno. Ele quer que você seja obediente a Ele. Ele quer que você cumpra aquilo que Ele vem ensinando a você. Não só hoje, mas outras coisas que você tem ouvido ou lido na palavra de Deus. Procure ouvir a Deus. Procure entender aquilo que é o desejo do coração de Deus. A Bíblia diz que existe uma saída para todos nós. E a saída para todos nós é aquele que morreu numa cruz. A Bíblia diz em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós só vamos alcançar a salvação não procurando entidades por aí afora, não procurando artifícios, mas existe um único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E Ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, pelas nossas coisas erradas, para que nós nos arrependêssemos, confessássemos isso a Ele e tivéssemos o direito ao céu. Ele nos garantiu esse direito através da cruz. Quero te chamar para isso, para que você então receba esse Jesus. E se você tem alguma prática dessa aqui, como eu tive, como a nossa família teve, que você se arrependa disso. Se possível, faça um jejum de purificação. Senhor, me perdoa. O dia que eu me bati com essa palavra, de que isso afrontava profundamente a Deus, isso me doeu, que eu chorei muito. Falei, meu Deus, a minha família te afrontou o tempo todo. E eu pedi perdão a Deus.
não só por eles, mas por mim, né? Apesar de que eu era levada, mas eu pedi perdão por causa da afronta familiar que a gente fez ao nosso Deus. Então, se você tem alguma dessas práticas, não se sinta ofendido de maneira nenhuma, não estou falando isso para te ofender de maneira alguma, só para te instruir com amor, dizer que você tem saída, que você pode buscar ao Senhor e Ele vai te perdoar, Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar. Se você quiser ajuda, nos procure, a gente vai orar com você, a gente vai interceder pela sua vida e Deus quer fazer muitos na sua vida. Dê espaço a Ele. Um grande beijo e boa noite.